Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus. Ela tem ensinamentos para nós que são fantásticos, seja aquelas histórias que vieram do passado, sejam conselhos para os dias de hoje, seja também para o nosso futuro. E eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os links da Rádio Tranquilidade ou os links dos nossos canais YouTube ou Facebook, mas partilha estas mensagens com os teus amigos. Isto vai ajudá-los a conhecer também um pouco da vontade de Deus. Chegamos à nossa lição número 3. Vimos a criação, vimos a queda e hoje vamos ver uma situação que nos faz espécie. Como é que naquela sociedade pode acontecer aquele crime? Na lição da semana passada nós vimos como a reversão do trabalho criador de Deus e o plano de Deus para esta reinversão dessa situação criada por Satanás. Esta semana nós iremos ver o início das tragédias, de uma das tragédias que mais nos custam suportar, a morte violenta dos filhos. E isto é retratado naquele primeiro crime cometido ali nas imediações do Éden. Ao mesmo tempo iremos ver como se manifesta a misericórdia de Deus, tanto para com o criminoso, como, por fim, com a humanidade em geral. O texto base da nossa lição foca esse aspecto da misericórdia divina quando Deus se dirige a Caim, depois deste ter morto o seu irmão. E diz no capítulo 4 e no verso 7 de Gênesis: se te comportares bem, podes andar de cabeça erguida, mas se te comportares mal, tens o pecado a espreitar à porta, procurando vencer-te e, contudo, tu podes dominá-lo. Aqui está um conselho que era para Caim e que é também para cada um de nós. Uma das coisas que mais espécie me causa é o que se passou naquele dia, como eu disse há bocado, lá nas imediações do Éden. Se fosse hoje, nós podíamos dizer que tinha sido, quem sabe, a influência dos filmes, das séries, dos livros, dos noticiários, aquilo que as pessoas veem, que as pessoas ouvem, que pode ter gerado aquilo. Mas parece que a serpente continuou o seu trabalho de inverter a obra criadora de Deus. Essa mesma serpente continua a atuar nos nossos dias. E a vigilância que foi pedida de Adão e Eva deve ser redobrada, porque ele está com mais força ainda dos nossos dias. Mas vamos voltar um pouquinho atrás e vamos procurar compreender estes dois irmãos, Caim e Abel. Vejamos os dois primeiros versos do capítulo 4 e a breve descrição que é feita dele. No verso 1 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e esta ficou grávida. E quando deu à luz Caim, ela exclamou: já consegui alcançar de Deus um filho homem. No verso 2, mais tarde, deu à luz outro filho. Foi Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor e Caim foi agricultor. Uma tradução literal da manifestação de Eva, quando do nascimento de Caim, diz: adquiri um homem de facto, o próprio Senhor. Eva lembrou-se aqui da promessa do Redentor e esperava que o seu primeiro filho fosse esse Redentor. Mas esse não era o desígnio de Deus. O arrependimento e a tristeza que Eva sentia pelo que tinha originado gerava nela como que este grande desejo. E foi por isso, com grande entusiasmo, que ela recebeu aquele primeiro filho e acaba por dar pouca relevância ao segundo. E o nome que lhe coloca é que está associado a vapor, ou vaidade, ao passo que aquele primeiro filho, primogênito, significava adquirir um nome muito mais forte. Cada um destes filhos do casal enverdou por vidas profissionais complementares. Um era agricultor e o outro era criador de gado. Eles eram tão diferentes nos seus nomes, quanto na sua própria e nas suas atividades, quanto na sua própria personalidade. Um tinha uma profissão que o obrigava a trabalhar, ao trabalho braçal, pois era agricultor. Por sua vez, Abel tinha uma profissão que envolvia o cuidado, mas não tanto o trabalho braçal. Um tinha um caráter mais obediente, ao passo que o outro tinha um caráter de maior autonomia, de maior independência. E nós podemos especialmente ver isso no momento em que apresentam as suas ofertas a Deus. Vamos ver aquilo que dizem os versos 3 e 4 então. Diz no verso 3: ao fim de um certo tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de produtos da terra. E Abel ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Ora, Deus ficou contente com Abel e com a sua oferta.
Abel obedece ao modelo de oferta dado por Deus, aquele que tinha o verdadeiro significado do cordeiro que haveria de vir. Por seu lado, Caim considera que qualquer coisa serve, desde que seja oferecida com intenção, que seja oferecida com o coração, que isso seja o melhor. Quantas e quantas vezes nós ouvimos já isso, especialmente no que toca ao verdadeiro dia da adoração? O que importa é a intenção. Qual foi o resultado desta atitude rebelde de Caim? Ela gera insatisfação no ofertante, pois a sua consciência, ou será que era a voz do Espírito Santo? Essa voz diz-lhe que não está a fazer o que é correto. E perante esta voz há duas atitudes possíveis: atender ou reagir negativamente. No caso de Caim foi o que aconteceu. Esta revolta foi acontecendo vez após vez ao apresentarem as suas ofertas, ao verem que uma era aceita e outra não era aceite. O Espírito Santo falava, mas ele resistia. E isto foi acontecendo uma vez e outra vez e outra vez. A revolta de Caim foi aumentando e ele acabou por se deixar arrastar pela sua ira. Revoltou-se por não sentir que a sua oferta era aceita, revoltou-se por ver a maneira simples e humilde como o seu irmão lidava com as outras pessoas, revoltou-se e num ato deslocado ele acaba por matar o seu irmão. Deus quer muito mais de nós que os nossos sacrifícios, que as nossas ofertas. Sejam essas ofertas nossas ou os nossos bens materiais. Vê aquilo que diz Miqueias no capítulo 6 e no verso 7. Gostará o Senhor que eu lhe ofereça milhares de carneiros ou rios de azeite? Devo oferecer-lhe o meu filho mais velho para poder expiar os meus crimes e pecados? E depois no verso 8. Homem, o que o Senhor te revelou, o que estava bem, o que Ele exige de ti é que pratiques a justiça, que sejas fiel e leal e que obedeças humildemente a Deus. Foi isto que faltou na oferta de Caim. Se ele tivesse ido a Deus num verdadeiro espírito de adoração e de ânsia pelo perdão, ele teria ido perante Deus do modo que Deus tinha pedido. Para além de não ter tido os seus pecados perdoados, ele acabou por acrescentar-lhe mais um. Quando nós olhamos para a atitude de Deus para com ele, vemos uma atitude completamente inversa. Tal como aconteceu em relação a seus pais, não há castigo, não há reprimenda, não há censuras. Há apenas duas perguntas simples, conforme diz o verso 6 do capítulo 4. Deus disse-lhe, então, por que é que te irritastes assim? Por que é que ficaste com tão má cara? Parece que para Deus são mais importantes as causas que levam ao pecado do que as consequências desse pecado. Parece que ele é apologista daquela máxima que diz que desculpas não se pedem, evitam-se. Era isso que Deus queria de Adão e Eva. Era isso que Deus queria de Caim. É isso que Deus quer de mim e Ele quer de ti. É isso que Ele realça, especialmente no verso 7, o texto base da nossa lição. E Ele diz, se te comportares bem, se tiveres uma atitude boa, podes andar de cabeça erguida. Mas se te comportares mal, tens o pecado a espreitar à porta, procurando vencer. E contudo, tu podes dominá-lo. Depois de fazer pensar nos seus atos, Deus faz a Caim a terceira pergunta. Pergunta essa que mostra que ele não está indiferente às consequências das nossas escolhas e do nosso pecado. Vamos ver então o verso 9. No verso 9 diz, o Senhor perguntou a Caim, onde está o teu irmão? Não sei, será que sou eu o guarda do meu irmão? Respondeu Caim. Deus insistiu, que é que fizestes? Reparaste na semelhança da pergunta que foi feita a Caim e aquela que foi feita a Adão? Onde está a um e onde está o outro? Parece que ao fazer a pergunta está a dizer a Caim e a quem ficasse a conhecer esta história que o segundo pecado era a consequência do primeiro. Do mesmo modo que Adão se escondeu ao reconhecer que tinha pecado, Caim vai se esconder atrás de uma resposta evasiva. Mas Deus mostra que Ele sabe de tudo
e relembra-o abertamente do seu crime. Mas Deus vai um pouco mais além na sua atitude restauradora e deixa um aviso a quem tentar vingar a morte de Abel pelo seu irmão. Infelizmente o pecado foi-se alastrando geração após geração. O trabalho da serpente continuava na terra a destruir a obra criadora de Deus. E é isso que nós vemos na história seguinte que vem no capítulo 4, a história de Lameque, um tataraneto de Caim. Agora vemos uma situação um bocado mais grave. Enquanto Caim mostra uma certa tristeza por aquilo que fez, como diz o verso 13, onde diz assim, Caim respondeu, o meu crime é demasiado grande para eu poder suportar. Vemos aqui um certo arrependimento. Mas, por outro lado, em Lameque vemos algo diferente, algo mais grave. Vamos ver então o verso 23 do capítulo 4, onde diz, Lameque disse um dia às suas mulheres, Ada e Sila, ouçam-me bem, ó mulheres de Lameque, prestem atenção ao que eu vou dizer. Estou a ponto de matar um homem por uma ferida que me faça ou um jovem por uma simples beliscadura. Lameque parece gabar-se ou parece ameaçar ostensivamente quem lhe tocar. Esta atitude mostra um coração endurecido pelo pecado, uma atitude completamente destituída de arrependimento, um afastamento completo de Deus. Por outro lado, acaba por mostrar uma outra coisa. Esse afastamento de Deus gera uma outra coisa, e isso é, como nós reparamos, ele tem duas mulheres. E esta é a primeira referência à poligamia encontrada na Bíblia. A poligamia não foi instituída por Deus. Embora ela se tivesse tornado um costume, ela acaba por ser tolerada por Deus. Mas nós vamos encontrar diversos conflitos, nas próximas lições, vamos encontrar diversos conflitos gerados por esta poligamia. Mas a nossa lição termina com um toque de esperança, ao referir que apesar do pecado existente, que apesar de todo este crime, existe alguém, Enoque, um descendente do segundo filho ou do terceiro filho de Adão, que tem uma atitude completamente diferente. Vejamos o que diz no capítulo 5, os versículos 22 e o versículo 24, descrevendo Enoque. Enoque viveu sempre de acordo com a vontade de Deus. Depois do nascimento de Matusalém, ele viveu ainda 300 anos e foi pai de vários filhos e filhas. E depois no verso 24, Enoque, que sempre vivera de acordo com a vontade de Deus, deixou de ser visto. Foi Deus que o levou consigo. A sua relação com Deus é de tal modo intensa que Deus o leva para junto de si. Mas antes disso, conforme diz Judas, Deus revela de um modo espetacular como Jesus virá para resgatar este planeta. Não a primeira vinda, mas sim a segunda vinda. Vê o que diz Judas nos versos 14 e 15 da sua carta. Já o patriarca Enoque, o sétimo descendente de Adão, anunciava a sorte dessa gente dizendo, aí vem o Senhor com os seus milhares de anjos, e depois no verso 15, para julgar o mundo e acusar os maus por todas as más obras que praticaram e por todas as palavras de revolta que os pecadores pronunciaram contra ele. Do mesmo modo que Enoque se distinguiu dos seus concidadãos pela positiva e não como Lameque e como Caim, Deus espera o mesmo de cada um de nós. Numa sociedade muito parecida com a sociedade que rodeava Enoque, nós podemos fazer a diferença pela nossa postura, pela nossa atitude, fazendo a vontade de Deus. Querido Pai, obrigado pelos exemplos tristes que nos mostras na tua palavra. Que eles sirvam para nos abrir os olhos e nos fazer pensar nas nossas atitudes e nas consequências das mesmas. Mas, por outro lado, nós podemos ver também experiências positivas que tu nos mostras. Homens que andaram contigo, mulheres que andaram contigo e que tiveram uma vida frutífera. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo que me vê ou que me ouve apenas, para que ele possa ser também alguém que possa ter uma vida de tal modo frutífera, que um dia tu possas levar também para junto de ti.
Dá-nos a tua paz e o teu cuidado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi bom tentar contigo. Foi bom ter estado contigo. A nossa lição da próxima semana fala-nos sobre o dilúvio. Esse grande acontecimento, originado por quê? Pela maldade do homem. Mas havia esperança ainda. E havia um homem que se distinguia dos demais. Mas isso nós vamos ver a semana que vem. Um abraço e até lá.